bom dia e sejam muito bem-vindos aqui ao programa Signos e Símbolos. A semana passada estivemos aqui no início do programa a fazer um pequeno teste de 10 perguntas para analisarmos o vosso chakra sexual, o chakra sacrosexual. E então esse conjunto de 10 perguntinhas, para quem fez e pontuou e guardou os dados, hoje vamos então dar aqui indicação dos mesmos. Quem não o fez pode regressar ao programa da semana passada, fazer novamente e analisar. Então quem pontuou mais respostas acima de 5, ou seja, tudo o que for números acima de 5 e que vocês nas 10 questões pontuaram mais vezes, ou seja, pontuaram mais vezes com 6, com 7 ou com 8, ou com 9 ou com 10, aqui temos este chakra como excesso. Se pontuaram abaixo de 5, com 3, 2, 1 e 0, então tem este chakra ou energia do mesmo em falta. Quem esteve ali no 5 ou perto do 5, com 4 ou 6, mais vezes este chakra está então equilibrado. Isto de um ponto de vista generalista, claro está, porque para algo muito mais personalizado tem que ser analisado pessoa a pessoa e com técnicas mais específicas. Então vamos lá ver o que é que quem pontuou então acima está a dedicar demasiada, ou está a investir demasiada atenção neste chakra e podendo deixar outros chakras em falta. Quem pontuou abaixo tem de facto um desequilíbrio por fraqueza neste chakra, não está a utilizar o poder inerente à energia deste chakra. Então este chakra é de facto o chakra sacrosexual, que corresponde à cor laranja, é um chakra que regula a nossa capacidade de viver a vida com prazer, é também responsável pelo nosso estabelecer de relações e vínculos afetivos saudáveis, portanto é extremamente importante este chakra para aprendermos a socializar de forma saudável. É aqui que muitas vezes neste chakra encontramos problemas inerentes a conflitos, frustrações, complexos e traumas psicoemocionais. No nosso corpo físico, se este chakra estiver desequilibrado, ele vai trazer problemas ao nível dos órgãos sexuais, ao nível também da bexiga, dos rins, intestino e também as pernas, sobretudo a zona das coxas. É aqui o funcionamento das glândulas gónadas que é o responsável por este chakra, então tudo o que incluir alguma dificuldade no sistema hormonal desta glândula, como as hormonas sexuais, testosterona, o estrogênio e a progestona, podem ser então aqui sensibilidades das pessoas que têm este chakra desalinhado. Em termos de potenciais energéticos, ou seja, quando nós temos este chakra em equilíbrio, e o equilíbrio está sempre no meio, por isso é que eu disse que quem tiver mais pontuações no número 5 vai sentir este chakra equilibrado. Então têm prazer de viver, prazeres físicos, prazeres materiais também, mentais e espirituais. Portanto, têm boas relações, quer familiares, afetivas, sociais, profissionais, de amizade, etc. As relações, no geral, ficam equilibradas. Têm mais autocuidado, têm sensualidade, erotismo, magnetismo, líbido, sexualidade saudável, sensação de liberdade individual, autoconfiança e autoestima. Então vejam o potencial deste chakra alinhado. Então quando nós temos este chakra desalinhado, nós podemos ter então doenças ligadas aos órgãos do chakra, que já falei anteriormente, inibição sexual, frigidez ou impotência, falta de expressão, desleixo individual, desmotivação, incapacidade de interagir com os outros ou de ter relações de qualquer tipo, pouca criatividade e expressão pessoal, ou seja, caminham sempre ou estarão com certeza numa fase de estagnação. Por isso é que é tão importante nós termos aqui estes chakras, estes centros vibratórios
equilibrados e alinhados. Para a semana vamos então falar do próximo chakra, que é um chakra também extremamente importante, que é o chakra plexo solar. Entretanto, quero anunciar que esta quarta-feira vou fazer um direto nas minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, sobre mitos do tarot. Portanto, será às 21 horas. Estejam presentes e participem. Agora vamos lá àquilo que nos traz aqui ao programa, que é a orientação do tarot para esta semana. Venha daí a hora do tarot. Ora então, aqui já na terceira semana de abril, começamos por Aquário, Peixes, Carneiro e Touro. Seguimos para Gêmeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Então, uma semana mais favorecida para os nativos de Virgem, para os nativos de Caranguejo e também para os nativos de Capricórnio. Estes são os três mais favorecidos esta semana. Menos favorecidos ou com uma semana mais densa, com mais exigências, nós temos os nativos de Aquário, temos também os nativos de Balança e os nativos de Escorpião. Vamos lá começar por Aquário. Aquário tem a carta de tarot, o valete de espadas, e o valete de espadas vai trazer uma semana em que estes nativos vão estar a vivenciar as situações em mais conflito interior. Tem mesmo a energia do conflito, mas lembrem-se que o conflito está mais dentro de vocês do que fora de vocês. Será a vossa maneira de lidar com os assuntos que vai estabilizar ou destabilizar a vossa semana. Então, encarem as situações com mais calma, com mais aceitação e percebam porquê os acontecimentos estão daquela forma e o que é que têm a aprender com isso. Em termos emocionais, pode vir um conflito, uma discórdia, uma disputa, algo que de facto não estão em acordo com os vossos parceiros. É necessário que ponderem, é necessário que encarem isso com tranquilidade, não sejam impulsivos, não se foquem tanto no conflito em si, mas no modo como podem resolver. Então tenham uma comunicação mais compreensiva, mais assertiva, porque é isso que vos vai ajudar a adquirir até treino para resolver os problemas amorosos. Quem não está numa relação, então parece muito que estas pessoas têm que olhar um pouco mais para dentro de si, perceberem quais são as atitudes e os comportamentos que estão a ter, que dificultam a vossa relação com os outros, que dificultam uma conexão com alguém, ok? Fazerem essa reflexão interna será importante para vos trazer respostas e também para que vocês possam aprender a melhorar algumas atitudes, alguns aspectos que possam manter e que não fazem muito sentido. Em termos de trabalho, podem acontecer novidades de trabalho para pessoas que estão inativas ou que de facto estão à procura de trabalho. Esta é uma boa semana para encarar algo do género, ainda que possa não ser exatamente aquilo que corresponde às vossas expectativas, mas não desarmem, não fiquem desapontados, encarem isso como uma oportunidade. Então, abram os braços às coisas novas. É também indicador de que no ambiente de trabalho podem ter um desafio novo, um desafio que vos vai dar algumas dores de cabeça, que eventualmente vocês podem encarar com algum ressentimento ou amargura, porque não vos deram o devido valor ou porque não é uma tarefa que costumam fazer. Encarem isso como um treino também. É algo que vocês vão ter que aprender. Algo vos trará a chance de amadurecerem em algo. Então vão com calma, vão com paciência, encarem a situação de frente, com coragem e percebam que o momento
A vida tem esse tipo de momentos e que nós temos que encará-los com coragem e ultrapassá-los. Então, também aqui na saúde, vão sentir-se mais estressados, mais ansiosos, portanto, mais agitados. À noite podem não dormir bem, terem enxaquecas no dia seguinte. Então, insónias, enxaquecas são algo que pode acontecer muito esta semana. E com esta energia do conflito, estes nativos têm que fazer mesmo algo que os relaxe, algo que os descontraia. Portanto, saiam de casa, seja para fazer alguma atividade física, ou então façam ou estejam com pessoas bem dispostas que vos trazem um ambiente mais relaxado e mais tranquilo. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, o valete de espadas com a energia do conflito. Peixes tem a carta de tarô, a roda da fortuna, e a roda da fortuna traz a energia das mudanças, ou seja, é uma carta que vai introduzir agitação na vida dos nativos que tiveram aqui a vivenciar uma fase mais calma. Vai introduzir mais calmaria em alguém que esteve a viver uma fase mais agitada, ou seja, vão sair daquilo que foi até agora a vossa zona de conforto. As situações vão se modificar e claro que isto pode trazer aqui alguma ansiedade inerente a esse processo de mudança, mas estes nativos devem preparar-se para acolher positivamente tudo aquilo que aconteça esta semana, mesmo que seja de forma inesperada, que não tivessem a contar. Então, no campo amoroso, estes nativos, quem está numa relação vai provavelmente flutuar aqui um bocadinho no estado de humor. Ora as coisas correm bem, ora há uma falta de paciência e tolerância de um para com o outro, ou efetivamente há algum acontecimento, até pode ser externo, vivido pelo casal, mas que vai trazer aqui algumas contrariedades e que estes nativos vão precisar de muita serenidade, de muita paciência e calma para lidar com isso. Então, respirar fundo, quem está numa relação, respirar, ter mais paciência, ser mais tolerante, perceber o momento e fazer com que tudo decorra nessa harmonia ou o mais harmoniosamente possível. Para quem está sozinho, então significa que de facto a vida amorosa pode mudar, podem conhecer alguém de forma repentina ou alguém entra para vos puxar um bocadinho o tapete e tirar dessa vossa zona de conforto, mexer um bocadinho com o vosso coração. Isso pode muito bem acontecer esta semana. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui essas flutuações também a acontecer, pode ser que venha uma despesa extra, ou pode ser que venha um trabalho extra, um dinheiro que entra, um dinheiro que sai. Esta é uma semana agitada, por isso é que estes nativos têm que se precaver, têm que de facto ter mais controle sobre a sua vida financeira, têm que aqui, ou será exigido a estes nativos mais prudência, também mais capacidade de análise. De qualquer das formas, como é uma carta que vem agitar as águas nos dois sentidos, também pode ser uma carta que traz sorte. Então, se houver aí algum tipo de investimento ou oportunidade, não tenham medo de arriscar, mas façam-no de forma comedida, de forma responsável, em que não deitem tudo a perder e em que não negligenciem as vossas finanças e a vossa vida profissional. Então, é uma semana para respirar, deixarem os acontecimentos virem, mas olharem sempre com uma atitude mais tranquila e mais serena. Em termos de saúde, o aparelho circulatório será o ponto sensível, então a tensão arterial também pode sofrer aqui oscilações. Mais uma vez, estes nativos têm que fazer aqui exercícios de relaxamento que tragam serenidade ao seu dia-a-dia desta semana. Então, reiki, meditação, tudo o que traga mais tranquilidade, fazer caminhadas, contemplar a natureza é positivo para que estes nativos tenham toda a paz interior que vão necessitar para as mudanças desta semana. Então, para eles, carta de tarô, roda da fortuna com a energia das mudanças. Seguimos para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, a papisa, e a papisa traz a energia da reflexão. Ora,
e que bem para estes nativos que às vezes são tão agitados, tão impulsivos, que de facto precisam ter aqui mais momentos de introspeção, de calmaria. Então, esta energia desta semana vem falar disso. Toca a serem mais reflexivos, pensarem mais antes de agirem ou de reagirem às situações. É uma semana em que estes nativos vão nutrir mais a alma, então aproveitem para fazer mais leituras, para aprender algo de novo, porque é uma energia muito boa para isso. Em termos amorosos, nas relações, quem está numa relação pode estar aqui numa atitude mais passiva. Ou seja, não estão a agir tanto em relação ao outro, estão numa posição um pouco até mais afastada, porque estes nativos podem precisar esta semana de mais respostas em relação àquilo que sentem, em relação àquilo que precisam, aquilo que são as suas necessidades. Então isso pode fazer perceber o outro esse afastamento. Então tenham essa cautela de dizer ao outro que é apenas um período de afastamento, o que é que se está a passar convosco, para que não seja mal entendido. É de facto um momento muito benéfico para vocês mesmos, mas pode ser encarado pelo outro, caso vocês não expliquem, de uma forma mais negativa. Então tenham também essa consciência e essa responsabilidade na relação. Quem não está numa relação, eu diria que ainda há trabalho interno a fazer, que ainda há essa pausa, digamos assim, interior para se relacionar com os outros. Estes nativos estão a aprender mais até sobre si mesmos. Então isso será muito positivo e é absolutamente temporário. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui a indicação de que as tarefas de trabalho podem aumentar ou as responsabilidades de trabalho vão ser maiores. Então preparem-se, ok, para pôr a mão na massa esta semana. Vai ser uma semana em que provavelmente vão conseguir nutrir melhor as vossas finanças também. Então vai ser um momento oportuno para guardarem ou acumularem ou pouparem bens. Então há aqui essa possibilidade destes nativos terem esse modo de estar em que conseguem de facto serem mais prevenidos, guardarem ali um fundozinho para qualquer situação que possa surgir. É também mais voltada para a intuição, então tudo o que sejam problemas relacionados com o mundo afetivo também, mas com o mundo das finanças, que era o que estávamos a falar agora, diz respeito então a vocês ouvirem mais a vossa voz interior. O que é que de facto vos está a impulsionar fazer? Essa intuição vai ajudar-vos a resolver situações e a solucionar problemas. É uma semana em que estes nativos estão mais sábios, têm mais capacidade de concentração e de execução de tarefas. Em termos de saúde, os órgãos reprodutivos são o ponto sensível. Fiquem atentos ao vosso corpo, aos sinais que ele dá e ajam em conformidade. Esta semana, olhem mais para dentro de vocês, façam mais introspeção, sejam então mais prudentes e reflexivos. Para estes nativos, então, carta de Tarot, a Papisa com a energia da reflexão. E seguimos para Touro. Touro tem a carta de Tarot, a Temperança. A Temperança vai trazer uma semana bem mais tranquila, porque acho que os taurinos têm tido aqui semanas assim um pouco mais intensas. Então esta será uma semana em que o equilíbrio vai fazer-se sentir, ou há grandes chances de estes nativos atingirem esse ponto mais equilibrado, de harmonia e de serenidade nas suas vivências. Em termos emocionais, quem está numa relação, há aqui os bons diálogos, as boas conversas, o entendimento, a cumplicidade. Portanto, há aqui esse formato de estar a comunicar muito bem aquilo que lhes vai na alma, ouvirem também. Portanto, há aqui uma característica mediadora muito positiva para estes nativos esta semana. Caso estejam a ser
demasiado pacíficos numa relação, então aí sim é um alerta. O quão estão a ser pacíficos e quão isso está a beneficiar-vos, porque é preciso também trazer um lado mais ativo à relação. Apenas expressarem-se de uma forma passiva para não terem nenhum tipo de conflito, isso pode ser um rumo um pouco mais intranquilo, em que agora tentam não resolver o conflito, mas lá à frente ele vai surgir. Então, reflitam sobre isso. Se estiverem nesse ponto, é melhor ponderarem, pensarem se não está na hora de serem mais ativos na relação. Quem não está numa relação, então há aqui uma abertura de caminhos. Portanto, parece que a socialização pode aumentar, ou estes nativos ficam um pouco mais ativos até nas redes, na maneira como estabelecem contacto com pessoas distantes. Isso cria aqui, eu diria que mais pontos para poderem encontrar um amor. Em termos de trabalho, estes nativos têm bons acordos esta semana, têm essa capacidade de mediação também aqui no trabalho e nas finanças, portanto, de gerir muito bem os conflitos. É uma carta que vem falar que tudo aquilo que seja negociado esta semana, seja assinado em termos de acordo ou contrato, decorre de uma forma muito positiva. Estes nativos vão ter a chance de equilibrar o seu mundo financeiro, portanto eles têm essa apetência para equilibrar muito bem aquilo que ganham com aquilo que gastam. É de facto uma semana boa também para as parcerias, portanto se fizer sentido no vosso trabalho, na vossa atividade, estabelecer parcerias é uma mais-valia para nativos e nativas de Touro. Em termos de saúde, os rins e a bexiga vão ser o ponto sensível, então esta semana toca a ingerir mais água. Para os nativos de Touro, então, carta de tarô, a temperança com a energia do equilíbrio. E seguimos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, o carro, e o carro vai trazer a energia de determinação. Esta é uma semana em que estes nativos não vão ficar parados, portanto há aqui qualquer coisa a empurrar estes nativos, seja o universo, seja a sua força interior, vai movimentá-los. Então nada fica parado esta semana, este movimento bem centrado, bem canalizado, vai trazer vitórias a estes nativos, porque eles estão com grande capacidade de foco, eles estão a traçar as suas metas de uma forma muito concisa e isso vai ajudá-los a atingir cada objetivo. Então, ao nível amoroso, aqui pode haver algumas tensões, precisamente porque há aqui um lado um pouco mais dominador na postura como estão a lidar com o outro. Então, podem às vezes querer tudo à vossa maneira, ou às vezes correm à frente metem a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer. Calma, refreiem um pouco essa impulsividade, esse poder dominador que vão ter, sob pena de não respeitarem o ritmo ou aquilo que o outro deseja também. Então aí sejam mais responsáveis, mais ponderados, mais sensatos, mais equilibrados, porque pode haver essa vontade de ir mais à frente e o outro ainda não estar preparado também. Então respeitar, ser tolerante, ser flexível, vai beneficiar a relação. Quem não está numa relação, então também há aqui um movimento nesse sentido, vai conhecer alguém entra na vida destes nativos, mexe também com o seu coraçãozinho e ainda bem, porque a vida é um movimento constante e essa aceitação de conhecer pessoas novas, de deixarem entrar pessoas novas, é algo positivo para eles. Em termos de trabalho, essa movimentação vai trazer aqui essa corrida, entre aspas, para a vitória. Estes nativos vão estar muito focados, muito determinados, vão ter grande resistência física, mas também uma resistência que diz respeito ao espírito, que diz respeito à mente. Então eles vão ali com toda a força, com todo o poder, atingir as coisas que querem. É uma carta que fala muito disso. Estes nativos não vão deixar nada para fazer depois, vão querer estar nessa corrida para atingir aquilo a que se propõem e vão conseguir fazê-lo de uma forma muito guerreira, muito determinada. Isso com certeza
só pode trazer sucesso. É aquela carta que eu gosto de dizer, só atinge o cimo da montanha quem está disposto ao esforço da caminhada. E estes nativos esta semana estão. Em termos de saúde, estes nativos vão ter aqui como sensibilidade, sobretudo, os músculos e as articulações. O estômago também pode ser um ponto sensível. Então, exercício físico aliado com uma boa alimentação. Não se descuidem nestas duas áreas, porque isso vai vos dar ainda mais power para assistir esta semana. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, o carro com a energia da determinação. Agora passamos para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô, a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros traz a energia do conforto. Esta é uma energia muito mais voltada para a família, para os que são próximos. Estes nativos desta semana estão preocupados em trazer esse lado confortável às suas vidas, esse lado da segurança, da estabilidade e do bem-estar. Então, ao nível amoroso, isso vai beneficiar as relações porque estão mais carismáticos, mais magnéticos, mais sensuais, portanto, a dedicar mais tempo também aos seus parceiros e parceiras, a criarem aqui esse lado confortável, portanto, os que estiverem perto deles vão sentir esse colinho, essa presença, essa dedicação, e isso só traz favorecimento às relações. Quem não está numa relação, bom, eu acho que vai ter aqui uma semana em que vários pretendentes podem aparecer, sobretudo porque esta energia é contagiante, é magnética e vão com certeza atrair pessoas para a sua vida amorosa ou afetiva. Em termos de trabalho, estes nativos estão muito competentes. Eu diria que é aqui um ponto forte deles é serem versáteis. Então eles vão agarrar com qualquer tarefa de uma forma muito habilidosa, vão ter um grande sentido prático, então rapidamente realizam as situações, solucionam problemas, mediam conflitos, utilizam, mesmo que tenham poucos recursos, eles utilizam de uma forma tão eficaz que isso traz-lhes aqui grandes potenciais de crescimento, grandes potenciais de fertilizarem, por assim dizer, o terreno financeiro e profissional. Eles estão a conquistar mais terreno de segurança e de estabilidade financeira. Então há aqui, eu diria que esse modo de estar e de atuar que vai trazer muitos benefícios a estes nativos. Em termos de saúde, aqui o que devem fazer esta semana é cuidar mais da vossa aparência, ou então fazer coisas que de facto fisicamente também vos fazem sentir melhor, seja com exercício físico, seja por exemplo iniciar uma dieta, se isso fizer sentido para vocês, seja mudar aqui o corte de cabelo, seja comprar uma roupa nova, fazer um tratamento de estética, algo que vos beneficie em termos físicos. O contacto com a natureza também é algo que esta semana devem incluir na vossa rotina diária, porque isto ainda vai ajudar-vos mais a serem, já estarão criativos, mas ainda estarão mais se procederem com todas estas técnicas de equilíbrio. Então, para os nativos de Caranguejo, carta de tarô, a Rainha de Ouros, com a energia do conforto. Seguimos agora para Leão. Leão tem a carta de tarô, o Valete de Copas, e o Valete de Copas traz a energia da sensibilidade. Esta semana eu diria que estes nativos vão ser de choro fácil, de comoção rápida. Estes nativos estão mais emocionais, mais sensíveis a tudo. Portanto, há situações que se passam com eles, há situações que se passam com os outros. Então, essa sensibilidade vai ser o ponto forte destes nativos. E sensibilidade não é fragilidade, é de facto uma força e um poder. Bem usado, é com certeza algo que traz abertura para estes nativos. Em termos amorosos, quem está sozinho então vai ficar mais receptivo a encontrar alguém, ou um namoro pode já estar a acontecer e trazer essa sensação boa de bem-estar, de paixão, de encantamento inicial. Quem está numa relação, eu diria que aqui há essa vontade
de namorar mais, ou de ter aqui mais miminho, mais proximidade, mais intimidade. Portanto, tudo isso tem que fazer parte desta semana da vida destes nativos. Pode ser também que estes nativos, às vezes, a propósito desta sensibilidade toda, se esqueçam um bocadinho deles mesmos. Bom, aí então não é muito favorável que o façam. Não sejam ingênuos ao ponto de só nutrir as necessidades dos outros e esquecerem-se das vossas. Nós não somos capazes de amar tão bem alguém quando não estamos a amar-nos a nós mesmos. Então esse autocuidado é absolutamente essencial para que esta carta ou para que esta energia flua da melhor forma. Em termos profissionais, há aqui novas oportunidades para estes nativos. Ou é um projeto novo que vem, ou é uma espécie de insight, de luz que se abre na cabeça destes nativos. Eles têm uma nova ideia para trazer mais fluxo financeiro às suas vidas, ou uma nova atividade, ou uma nova tarefa dentro das suas profissões. Há também esse apoio das pessoas que estão à volta destes nativos. Há um empurrãozinho, digamos assim, das pessoas com quem convivem, ou eventualmente há aqui a necessidade destes nativos esta semana ouvirem mais a sua intuição, ligarem-se mais àquilo que são os seus sonhos, àquilo que ficou também guardado na gaveta e que eles têm vontade de realizar. Bom, é uma semana então boa e propícia para o fazerem. Em termos de saúde, aqui é mais a gestão das emoções que deve ser tida em conta. Estes nativos, então, a propósito desta sensibilidade toda, também devem-se precaver um bocadinho das energias externas a eles mesmos, fazerem tudo o que sejam terapias alternativas ou terapias que ajudem a reequilibrar todo o sistema energético, mental, físico, espiritual, etc. Estes nativos podem então aceder esta semana e é positivo que o façam. O contacto com a água ou a proximidade de praias, rios, etc. será muito positivo para estes nativos. Então, para eles, para os nativos de Leão, carta de tarô Valete de Copas com a energia da sensibilidade. Seguimos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô o As de Ouros. E o As de Ouros traz uma semana de eficácia, ou seja, esta é uma semana em que, sobretudo, a parte física e material e familiar cresce ou tem esse impulso para crescer. Então, ao nível amoroso, estes nativos, os que já estão numa relação, têm aqui, ou vão querer beneficiar as relações com esse presentear, seja de um projeto em comum, de construir casa, comprar um carro, sei lá, mudarem de cidade, construírem família, aumentarem a família. Pode ser esse tipo de situações. No fundo, eles querem beneficiar os seus parceiros também com algumas práticas que exijam alguns gastos, não é? Essa vontade de presentear está forte, mas isso também vai trazer mais conforto à relação, mais estabilidade, vai permitir ver que estes nativos querem investir nas relações. Quem não está numa relação, eu diria que tem aqui o impulso para conhecer pessoas, que há essa abertura de caminhos para socializar, para confraternizar e, quem sabe, encontrar alguém que vai também criar aqui mais eloquência, mais entusiasmo nas vivências amorosas destes nativos. Em termos profissionais, então esta energia da eficácia vai ser um grande impulso para novas oportunidades, ou podem ser propostas que surjam e que estes nativos devem acolher e abraçar, ou podem de facto ser promoções e eles a poderem voar mais alto, podem ser novos projetos, ou então a necessidade destes nativos se movimentarem mais na área financeira, porque é uma grande chance de serem bem-sucedidos. Então há aqui progresso financeiro, crescimento, desenvolvimento. Estes nativos estão a usar muito bem os recursos que têm, usam-nos de forma muito eficiente e isso com certeza vai trazer melhorias financeiras e profissionais também. Em termos de saúde, é aqui uma carta de grande vigor físico. É quase como se eles conseguissem trabalhar horas e horas seguidas sem se cansarem. Bom, mas devem fazê-lo. Dar horas ao descanso é importante. Cuidarem mais também, então, da parte física, que é alimentarem-se bem, ingerirem muita água.
Poderem estar em contacto com a natureza também é muito positivo para estes nativos. Aliar isso tudo, exercício físico, boa alimentação, estar em contacto com a natureza esta semana, porque tem a carta de tarô As de Ouros com a energia da eficácia. Seguimos para a Balança. Balança tem a carta de tarô Justiça e a Justiça traz uma semana de disciplina, ou seja, esta semana estes nativos têm que ser muito coerentes com tudo aquilo que fazem, muito sensatos, muito ponderados, portanto o lado racional deles tem que estar ativo, não quer dizer sobreposto ao lado emocional, não, usem os dois assim, na mesma balança, porque isso vai ajudar a ser então mais sensatos e mais ponderados. Então, ao nível amoroso, esta disciplina traz o quê? Traz acertos e definições. Podem ter aqui qualquer situação que aconteça para que estes nativos, ou seja, que funcione como um desafio para que estes nativos definam um rumo mais estável, mais equilibrado no plano amoroso. Então, se percebem que há situações que ficaram aí por baixo do tapete, que ainda não foram conversadas, ou que há aí situações que estão a olhar com maus olhos, que não percepcionaram corretamente, ou que o outro não percepcionou corretamente, é hora de trazer isso à baila. Portanto, conversem cara a cara, olho no olho, de forma honesta, de forma sensata e franca, e façam todos os acertos e esclarecimentos que necessitam para melhorar a vossa relação. Isso vai trazer mais equilíbrio, com certeza. Pode ser também que haja essa decisão, não é? De terminar uma relação, de estar aqui a encarar as coisas com mais clareza e perceber que, afinal de contas, mais vale cada um ir para o seu canto, e isso é saudável, ou seja, se tenham essa coragem para o fazer. Ou então também pode querer dizer que estes nativos que já estão numa relação há algum tempo, que já é uma relação estável, uma relação duradoura, envolvida em muito afeto, amor e compreensão, pode ser que queiram oficializar a mesma. Então pensar aqui nessa questão de tornar legal a vossa relação, oficializar é isso. Em termos de trabalho, há aqui então essa necessidade de incluir mais disciplina. Estes nativos têm que ser mais focados, o desafio vai ser esse, serem focados, incluírem um método, incluírem uma prática diária para que nada fuja do vosso controle, para que estejam preparados para esse equilíbrio financeiro. Então precisam de fazer também aqui mais ajustes, perceber muito bem as vossas continhas, fazerem aqui quase que essa contabilidade caseira para que nada saia do vosso controle. É uma semana boa para fazerem acordos, para assinarem contratos, tudo o que seja feito com justiça e com honestidade vai ter sucesso ou vai ter resultados positivos. Caso não seja feito mediante essas virtudes, provavelmente estes nativos vão andar aqui com alguns ciclos repetitivos, caso não façam esses acertos necessários esta semana. Em termos de saúde, aqui os intestinos e a parte hormonal é o ponto sensível, cuidarem da vossa alimentação e também do sistema energético. Esta é aquela carta que fala sempre do alinhar dos chakras, então isso será muito positivo e vai ajudar-vos a alimentarem-se adequadamente e sem excessos também. Então, para os nativos de Balança, carta de tarô, a Justiça com a energia da disciplina. Seguimos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Espadas, e o Cavaleiro de Espadas vai trazer a energia da luta. Esta será uma semana em que estes nativos vão andar aqui a fazer um grande esforço para serem pacientes com os outros e até consigo mesmos. Portanto, esta é uma energia um pouco mais agitada, é uma energia que de facto põe estes nativos nesse sistema de luta. E quanto mais rígidos e mais inflexíveis eles forem, mais a luta será pesada. Então também há que ter aqui algumas reservas no sentido de flexibilizarem, de não se focarem nos problemas ou nos conflitos e antes nas soluções dos mesmos. Então essa luta diz muito mais respeito ao modo também como vocês vão encarar.
Então, em termos emocionais e afetivos, quem está numa relação pode ter aqui essa falta de paciência com o outro, essa impulsividade, ou alguma possessividade sobre o outro, ou o facto de quererem as coisas à vossa maneira, ou irritarem-se porque o outro quer as coisas à sua maneira. Então há muita inflexibilidade, provavelmente, esta semana. A estes nativos é aqui que lhes vai ser exigido esse treino, essa flexibilização de lidar com os outros, de serem mais tranquilos, mais serenos, não viverem tudo de forma tão intensa, porque isso pode ser muito desgastante. Então sejam mais assertivos, mais equilibrados, mais ponderados, façam mais exercícios de respiração para que vos ajude a lidar com os conflitos. Quem não está numa relação, então perceba porque é que não está. Olhe também os seus comportamentos, as suas atitudes, perceba o que é que ainda possa estar, digamos assim, sujo ou contaminado por energias do passado que transportam até ao presente. Então façam o favor de descartar isso tudo e de fazer essa limpezazinha de sentimentos que podem impedir-vos de ter uma boa relação ou de relações mais saudáveis. Em termos profissionais, bom, é uma carta forte e estes nativos, tudo aquilo que se impuserem, eles vão conseguir. Estes nativos têm essa grande capacidade de serem guerreiros, de irem à luta por aquilo que querem, mas de facto é uma semana desafiadora em que provavelmente vão ficar mais cansados, mais esgotados, porque nem sempre tudo corre como eles querem, mas é aqui essa aprendizagem também de que se perceba que a vida nem sempre é exatamente como nós queremos, mas pode muito bem ser como nós precisamos que ela seja. Então, se encararem uma competição com alguém, um conflito com alguém, percebam o que é que vocês têm que fazer para melhorar na relação com os outros. Mais sensibilidade vai ser precisa esta semana. Em termos de saúde, instabilidade emocional, portanto mais stress também, mais ansiedade. Estes nativos precisam mesmo de relaxar. Massagens, estar com amigos positivos, que façam rir, vejam filmes para rir, descontraiam, trazer aqui algo diferente do trabalho, porque também estão muito ligados apenas àquilo que é o trabalho e as responsabilidades. Têm que sair dessa dinâmica pelo menos um bocadinho ao final do dia para que consigam lidar com as lutas desta semana. Então, para os nativos de Escorpião, carta de Tarô Cavaleiro de Espadas com energia das lutas. Seguimos para Sagitário. Sagitário tem a carta de Tarô, o Rei de Paus, e o Rei de Paus traz a energia do dinamismo. Esta semana estes nativos vão captar as atenções, vão estar muito proativos, então vão ter aqui grandes chances de fazer acontecer. Se não fizerem acontecer, estão a desperdiçar grandes oportunidades. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai sentir que estes nativos são os melhores amantes, são de facto intensos, sedutores, sensuais, charmosos. Portanto, esse lado todo de mais envolvência vai estar muito presente nas relações e vai fazê-las vibrar assim numa energia mais agradável. Quem não está numa relação, bom, eu diria que estes nativos também vão aqui agradar a muitos pretendentes ou vão adquirir mais pretendentes precisamente pelo carisma, pela sua capacidade de magnetismo, pelo charme que vão ter, pela maneira como encantam os outros, quer com a conversa, quer com a postura. Então vão atrair pessoas para a sua vida amorosa. Em termos de trabalho, então este dinamismo vai fazer com que eles se movimentem mais. De facto, também estão mais idealistas, mas estão a defender muito bem as ideias que têm, conseguem encantar os outros também para as suas próprias ideias. Então há aqui um benefício na forma de estar, portanto são líderes apaixonantes também. Isso vai envolver os outros vão ficar convencidos com as suas ideias, com a sua postura ao nível profissional, e aí vão ter benefício. Esta proatividade faz com que eles também caminhem à frente, vão ter grande sabedoria. Todos aqueles que estejam envolvidos em estudos e investigação ou que de alguma forma queiram adquirir aqui novas aprendizagens ou fazer uma reciclagem das velhas aprendizagens, estão beneficiados esta semana.
Em termos de saúde, aqui é um aviso que devem fazer exames de rotina, devem ter presente esse autocuidado, não se negligenciarem esta semana. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarô, o Rei de Paus com a energia do dinamismo. E agora vamos para Capricórnio, que também tem um rei, mas é o Rei de Copas. E o Rei de Copas traz a energia da tolerância. Portanto, aqui o Rei de Copas é de todos os reis do tarô, aquele que é mais equilibrado do ponto de vista emocional. Então, esta é uma semana em que estes nativos estão muito tolerantes, quer consigo mesmos, porque às vezes são muito exigentes consigo mesmos, mas também com os outros. Então vai trazer aqui muita empatia, muita diplomacia, muita mediação de conflitos. Então estes nativos conseguem trazer um lado mais harmonioso para as suas vivências esta semana. Ao nível amoroso, vão ser parceiros muito cúmplices. Quem está numa relação vai beneficiar a relação com o cuidado, com esse afeto constante, os mimos, a ternura, esse sentimento de conforto e segurança. Portanto, quem está com estes nativos vai sentir essa fortaleza que vem do coração deles. Quem não está numa relação, bom, também vão ter grande poder de conquista. Estes nativos conseguem ser muito sedutores, sobretudo por este lado sensato e equilibrado, amoroso, bondoso que vão ter. Então também vão chamar as atenções, também vão atrair pessoas para a área amorosa. Em termos de trabalho, então aqui a tolerância, a diplomacia, a cooperação vão ser as energias mais sublimes destes nativos. Vão sentir no trabalho prazer naquilo que fazem, vão contagiar os outros também com esse prazer. Então há aqui uma cooperação superior, então todos os que estão perto destes nativos vão apoiá-los, eles vão apoiar também, então é uma energia de reciprocidade nesse aspecto. Então é uma semana muito boa em que harmonizam muito bem o seu trabalho, a sua vida financeira. Esta estabilidade emocional reverbera para todas as áreas. Na parte então da saúde, estes nativos têm esse posicionamento. Se houver problemas, se houver situações, a parte emocional deles é que vai equilibrar tudo o resto. Portanto, isso dá-lhes uma grande vantagem em termos de saúde, sobretudo o contacto com a água ou com terapias que envolvam a água são absolutamente especiais esta semana para os nativos de Capricórnio. Então, aqui fica a energia destes nativos e todos os outros, a energia destes Rei de Copas com os últimos, os capricornianos, Rei de Copas com a energia da tolerância. Para a semana voltamos e até lá um abraço carregadinho de boa energia.